Bons dias, Matosinhos. Olá! Está muito quando à praia Há um bocadinho. e tudo. Sim. Hoje íamos fazer um mostra-me o meu que eu mostro o teu, mas vamos acabar por fazer um livro de opinião sobre este livro. Vamos fazer mais um debate, não tanto uma opinião, porque vai acabar por ser mais um debate, certo? Sim, aqui não há muitas opiniões. Aqui não há muitas opiniões. Aqui não há muitas opiniões divergentes relativamente a isto. O livro é do Sr. Nuno Marcos, Os Homens Também Choram. Sim. Eu vou fazer aqui uma cena com a câmara que devia ter feito antes de começar a gravar, mas não está por quentes, porque eu não não vai vou por mudar quente. nada. Eu quero mostrar esta capa, porque eu acho que a capa está muito bem conseguida. Esta imagem está espetacular. Aliás, até como é hábito nestes retratos da Fundação, eles trazem sempre o postal alusivo à capa e eu às vezes até distraio estes livros, mas guardo os postais porque eu gosto muito deles. E gosto muito deste, particularmente, porque me lembra um iceberg. Tudo aquilo que está por baixo d'água e que não é dito, e que não é referido, e que não é discutido. Sabes que eu fiquei a olhar para essa capa e não percebi muito bem a relação com o título. E que os homens também choram, tens a água toda ao nível dos olhos. Eles vão para dentro d'água para ninguém ver que estão a chorar? Não, é mais tudo aquilo que eles têm dentro que são obrigados a esconder. Daí eu relacionar isto com um iceberg. Eu percebo a tua assim. relação faz um bocado mais sentido. E eu não percebi foi a capa originalmente. Ok, pronto. Eu gostei bastante. Eu interpretei dessa forma e gostei bastante. Não percebi como é que um gajo Mas a tomar banho bem, numa ilha depois toda... está-se bem, tem uma coisa- palmeirazinha, porque que está está tudo relacionado com o homem bem, estar os escondido? homens têm que estar sempre bem, porque são toughs. Anyways, o livro fala sobre a masculinidade, a definição de masculinidade e os preconceitos que há de masculinidade e dos géneros pré-definidos, o que é feminista, o que é ser machista e de como isso prende, condiciona os nossos comportamentos, quer das mulheres, quer dos homens, e os problemas que estão por trás disso. O que é que isso traz de mal. O principal reparo que ele diz que traz de mal é que em termos de saúde Doença mental. estatisticamente há muitos mais homens a suicidarem-se e a entrarem em substâncias perigosas, a terem Comportamentos de risco. Mais violência e esse tipo de coisas. E parte da premissa, que eu acho que concordo, que isso advém de nós culturalmente estarmos a formar uma sociedade extremamente machista, onde criamos este estereotópico que o homem é que tem poder e que o homem não pode hesitar e faz as cenas e nunca está errado e é que é forte e é quem manda. Que vem muito de uma sociedade patriarcal. Nós, ao fim e ao cabo, deixa eu ver se não me engano, não são 50 anos, mas há de ser uma coisa parecida. Pessoal da história que me retifique. As mulheres não tinham direito a voto. As mulheres ainda tinham o papel, antes do Sr. Salazar, as mulheres tinham o papel de estar em casa a fazer filhos E já depois estarem do Sr. caladas. Salazar, isso ainda continua, ok? E ainda continua. Muitas sociedades modernas estão a começar a mudar este paradigma porque ambos os sexos têm o mesmo direito. Sim, a figura da mulher mudou como pessoa independente. Apesar de só a mulher poder ter filhos, isso não quer dizer que a mulher seja obrigada a ficar em casa, a tomar conta dos filhos e a tratar da casa. Falando em termos biológicos, a mulher tem a possibilidade de gerar vida. Sim. Qualquer pessoa pode ter filhos. Podes adotar. Sim, pronto, está bem. Sim. Okay. O que eu quero dizer é que há muito esse preconceito de como é a mulher que mete o filho cá fora, ela é que tem de tomar conta dele. Sim. E que... Sim, esses papéis assim, estão bem definidos, estão muito enraizados. E quando há divórcio, anos. os filhos vão para a mãe, porque precisam da mãe. Sim. O pai é secundário. O que é curioso. E às vezes Acho que já há leis diferentes em Portugal relativamente a isso. As pessoas estão carecas de saber que às vezes a mãe não é a melhor pessoa para tratar dos filhos e mesmo assim os tribunais decidem em favor da mãe. É curioso. Mas isso é outra discussão que não é propriamente a que está aqui. Mas pegando na tua condicionante, basta ver as roupinhas de bebê, os azuis, os cor-de-rosa, brinquedos de meninos, brinquedos de meninas, profissões de meninos, profissões de meninas. O que é que queres ser quando fores grande? Queres ser bombeiro? E a menina, eu quero ser, sei lá, bailarina. Portanto, logo e ele fala num ponto interessante que eu já conhecia, mas que é bom que ele mencione,
isto dos azuis e dos rosas é muito recente na história humana. Isto tem para aí 100 anos no máximo. Página 31, eu apontei. Antes disto, os brinquedos eram brancos para crianças. Sim. E a dada altura, E as roupas também. eles começaram a meter o vermelho para o homem, porque era mais agressivo, e o azul para a mulher, porque era mais suave. A dada altura pensaram, espera lá, mas a mulher sangra, portanto se faz mais sentido é o rosa. E Posso dizer o porquê? inverteram a coisa. Porque o rosa é, na verdade, o tom mais claro do vermelho e que está associado a Marte, o deus da guerra. Então entendia-se que era uma cor mais apropriada para rapazes. Sim, foi o que eu disse. E o azul estava mais associado a Vênus e à Virgem Maria. Então foi atribuído às raparigas. Qualquer destas associações está errada. Meramente especulativa. Exato. Mas pronto. E lá está isso. Entretanto Estás a tirar o mudou. marcador. Estou Tiraste o porque- marcador. Ela obriga-me a ler sem tirar os marcadores. E depois ela própria tira o marcador. Eu queria os marcadores para este vídeo. Depois deste vídeo eu não preciso dos marcadores. Pronto. Não sei muito bem porque é que inverteram a dada altura, porque é que o azul passou a ser para os homens e o vermelho para as mulheres. Mas pronto, também não importa. O que importa é que este estereótipo é estúpido. Continua. E continua um bocado, e é um bocado ridículo. E o que o livro advoca é que devemos dar as mesmas oportunidades quer aos homens, quer às crianças masculinas, quer às crianças femininas, para elas poderem decidir o que é que querem ser. O homem também tem de saber cozinhar, não é só a menina que recebe Limpa a o kit casa de cozinha. Exato, e que cozinha. E brincar com bonecas para condicioná-la a só ter filhos e só querer tratar dos filhos e ter mais empatia com outros seres humanos. Isso é estúpido. Eu cresci a gostar de carrinhos. Todos os meus familiares me ofereciam bonecas. Eu não gostava de bonecas. Pronto, porque há crianças e eu gostava de bonecas e era um bocado limitado por causa disso. Eu gostava de tudo. Eu gostava dos Legos exato, e gostava pronto. dos carros e gostava dos soldadinhos, mas também gostava de bonecas. Porque é que não haveria de gostar de bonecas? Não fazia sentido nenhum na minha cabeça continuar a não fazer. Mas continua a ser esquisito ainda ver meninos, rapazinhos, a brincar com bonecas. Porque isso está Continua muito... a ser estereotipado. Exato, isso está muito enraizado. Pronto, isso é uma coisa que... E que depois vai todos os medos da Vai homofobia limitar. e da transfobia, que não podes meter, senão ele depois vai ser um maricas quando for grande. Exato, que não pode usar cor de rosa e tal. E que não vai ser um homem a sério. E tens de cortar o cabelo, não podes deixar crescer o cabelo, porque senão vai ficar maricas. Ou Pronto, drogado. Foi outro problema que eu tive quando decidi deixar crescer o cabelo, aturar os meus pais, que isso era muito mal porque eu podia parecer uma rapariga. Faz mal, eu gosto assim. Tipo, qual é o mal de poder parecer uma rapariga? Para começar, eu pareço como pareço, não quero saber minimamente disso. E o que é que vocês têm a ver com isso? A imagem é minha, eu é que sei como é que eu quero parecer. Mas cortar o cabelo curtinho nas mulheres sempre foi socialmente aceite. Não, nem por isso. Não. Desde que eu me lembro, sim. Desde que tu te lembres, pois. Mas Desde nas que eu me sociedades lembro, anteriormente, coisas. E mesmo assim, rebobinando na história, ele fala aqui do livro também numa conta interessante que antigamente os homens também vestiam-se todos rococós, com perucas e frases, na corte do Luís não sei quantos. E colãs e... E pintados com maquilhagem e não sei o quê. E era aceito nessa altura, mas agora, Agora não. agora mudou-se. Porque Até há um senhor, que eu não lembro do nome dele, mas se googlarem, de certeza que o encontram, que ele é casado, pai de filhos, portanto, família normal, pai, mãe e filhos, e ele insiste em todos os dias andar de saia e sapatos de salto alto, porque é da forma que ele se sente confortável. Ele vai trabalhar de saia e saltos altos. Espetacular. não sei como é que os saltos altos são confortáveis, mas pronto. Eu cada também um não com a sua. sei, eu não consigo andar de saltos altos, mas aquele homem consegue. Uma E saia é ainda espetacular. percebo. Freedom! Pronto. Ele às vezes usa saias justas, que eu já vi fotos. É espetacular. Pá, qual é o problema? Estamos muito condicionados ainda em muita coisa. Mas Isto essas leva... coisas também hoje em dia são muito para forçar a questão, para Também, obrigar as exato. pessoas a... Portanto, acaba a ser mais para chocar do que para passar a mensagem de que isto é ok. Portanto, não deixa de ser uma forma de ativismo, por exemplo, o que leva ao outro tema do livro, que é o humor. É ativismo, mas é um ativismo que... Passivo, diria eu. Eu acho que esse tipo de ativismo força um bocado a polarização dos pontos, porque estás a dar armas às pessoas que têm argumentos contra isso. Estás a dar armas como? Estás a dar... Pelo facto de andares vestido de saia e saltos altos? Sim. Porque quando estás a fazer cenas só para chocar, eles estão a dizer que tu só estás a fazer aquilo para chocar. Problema deles.
Pronto, exato, é o problema deles, lá está. Mas eles vão usar esse argumento Mas eles às outras vão... pessoas que pensam da mesma maneira a dizer que aquela pessoa está a fazer aquilo só para chocar. Está bem, eles vão usar esse argumento de qualquer das maneiras. Se o senhor se vestisse normal, nem sequer ligavam nenhuma ao que ele queria dizer. É a única maneira que ele tem de chamar a atenção. Vamos lá ver o que é que eu estou a tentar dizer. Temos pessoas que são a favor da igualdade dos géneros. Temos pessoas que não são a favor da igualdade dos géneros. Para tu conseguires convencer as pessoas que não são a favor da igualdade dos géneros, tens de perceber de onde é que eles estão a vir e tens de lhes conseguir explicar que o que eles estão a pensar não faz grande sentido e eles têm de chegar ao outro lado, certo? Se tu estás a fazer armas a dizer que eles são todos completamente estúpidos e que não fazem sentido nenhum no que estão a dizer, eles nunca vão tentar perceber o que é que se passa do outro lado. Eu percebo-te, mas na realidade eles são todos completamente estúpidos. Portanto... E eu não acho que são todos completamente estúpidos. Acho que há muita gente que é condicionada pelo que outra pessoa vê e que está na sua própria bolha e que nunca pensou nestas coisas a sério, só ouviu a vida, toda a família a dizer que ser maricas é mau. Que ser maricas é a vergonha da aldeia e a vergonha da família. E é por isso que eles ainda têm esses pensamentos e não assimilam que aquilo é na mesma uma pessoa, que teve na mesma de trabalhar muito para chegar onde está, que é desta maneira porque é desta maneira e não é desta maneira só para chocar e só para os importunar e só para ser diferente, que tem uma razão por trás de ser como é. E eu acho que, pessoalmente, a meu ponto de vista, acho que há muita polarização destas duas ideologias e cada vez mais, não sei se é pelas redes sociais, é um dos pontos que muita gente diz que é e que eu se calhar até concordo a algum ponto. Politicamente anda muito também os extremos a saltar, que dificultam bastante esta questão. Portanto, tu quando tentas explicar às pessoas porque é que nós queremos os géneros iguais e porque é que queremos pessoas que são homossexuais ou lésbicas ou que querem mudar de sexo, que sentem a necessidade de mudar o sexo, é muito difícil explicar aos conservadores porque os conservadores têm estas armas todas do que ele só está a fazer isto para chocar. E nós estamos a dizer, então tu és burro. És burro, não entendes porque não percebes. E nunca vais estar a explicar as coisas devidamente a essa pessoa. E eu acho, pessoalmente, que isso está errado. Eu sei que as pessoas não têm paciência para aturar pessoas estúpidas. Eu também não tenho grande paciência para isto. Mas acho que é um dos grandes problemas da sociedade. Que nós deveríamos conseguir ter um discurso construtivo e um debate construtivo. E não ser só tirar lama aos outros. Não percebes porque és daquele lado. E conseguimos. Eu só não consigo imaginar que isso faça efeito com esse tipo de pessoas. Há pessoas que não querem que isso faça efeito e que nunca vão perceber, é um facto. Mas acho que se não tentarmos, nunca os vamos mudar. Eu não sei, entenda-se, eu não sou a favor de fazer as coisas só para chocar. Sou a favor de explicar as coisas e da gente se sentar e conversar e cada um expor o seu ponto de vista e cada um se meta na sua vida e pronto. Mas também não acredito que não fazendo destas coisas para chocar, essas pessoas, esses conservadores, não vão chegar lá de outra forma, porque eu acho que não vão chegar lá. Se calhar é possível. Porque são tão fechados que por mais que tente explicar, eles não vão perceber. Daí todos os problemas que nós temos. Eu acho que com o choque também não vão perceber. A nível de política, a nível de sociedade, tudo. A nível de saúde. Anyways. Pronto, eu acho que isto passa por nós. Nós, pessoas, nós, pais, nós, sociedade, nós, educação. É a cultura. Exato. E que isso tem que mudar de raiz. Porque tem que se ir construindo de baixo para cima. O problema é que da mesma maneira que temos muitos movimentos que são a favor da igualdade do sexo e de reconhecerem a comunidade LGBTQI+, também há muita gente que está a fazer lobby conservador para dizer que tudo o que seja expressão de explicar o que é um transexual ou o que é uma pessoa não binária ou o que é um gay, que está isso é ideologia do género, estou a tentar destruir a família, estão aqui todos e agora os homens e agora querem ter as mulheres independentes para elas ficarem todas deprimidas em casa. Mas então bate neste assunto. Isso é porque o ideal de família ou o conceito de família para essas pessoas é muito fechado, é o pai, a mãe e os filhinhos em casa. E a mãe não trabalha, a mãe cozinha, a mãe limpa a casa, a mãe trata dos filhos e o pai é que é o chefe de família. Pois. É isso que tem que ser mudado. A partir daí consegues ramificar para uma data de mudanças.
incluindo abrir a mente. Acho eu. Sim, mas também temos de conseguir... Estou a fazer o papel de diabo neste momento. Sim, também temos de continua. conseguir aceitar que há pessoas que preferem esse papel. O papel de ser a mulher que é submissa. Não estou a dizer que tem de aceitar violência doméstica. Tudo bem, Mas estou a dizer que há muitas pessoas que não são confortáveis, da mesma maneira como há muitos homens que não são confortáveis com esta ideia do machismo e que tem de ser forte e pronto para a porrada e sexo a qualquer altura. Mas lá Também está. há muitas mulheres que preferem serem aquele modelo feminista que o homem é que faz tudo por elas e que elas só têm de estar em casa. É aquele papel feminino, não é feminista. Sim. É dar a oportunidade às pessoas de escolherem por si. Não é, desde que nascem, condicioná-las. Sim, concordo. Com tudo. Não é só com isto, mas com tudo. E isso está nas nossas mãos. Sim. Porque se elas estão condicionadas, são condicionadas por alguém. Lá está. Eu cresci a darem bonecas. Eu não quero bonecas, eu não gosto de bonecas. É a sociedade cultural. Pronto. E há pessoas que são mais sensíveis, menos sensíveis e que... Com várias gerações, à medida que as gerações vão mudando. Lá está, é educacional, tem que se mudar mentalidade. Não é mudar... Eu nem quero dizer mudar mentalidades, porque eu quero é que as mentalidades abram e pensem por elas. Uhum. Nem sequer é mudar. O que eu gostei neste livro é que isto é contado da perspectiva de um homem, o que não é tão comum, porque agora está na moda. Sim, agora está na moda o feminismo e pronto, isto pode ser controverso, mas está na moda. Já está na moda pronto, há muito tempo, mas agora cada vez mais. E agora qualquer coisa é feminismo. Mas que não deixa de ser veio necessário. Mais à baila por causa do movimento Me Too, que é justamente mencionado no início do livro. Disseste bem, relembraste-me que começa com isso. E falo do Me Too porque, apesar disto ser um livro sobre os homens e masculinidade e tentarmos chegar... Ele fala no Me Too para explicar que os homens têm um grande poder neste termos de igualdade. E quando estamos a falar de feminismo e que queremos que as mulheres estejam ao mesmo nível que os homens têm de chegar a esse meio termo. Porque ser cúmplice de uma cultura machista nunca vai deixar o feminismo atingir o seu patamar de igualdade dos homens serem iguais às mulheres, em tudo. E então ele fala muito desse ponto de como é que os homens não podem ser coniventes com esse tipo de coisas. E, por exemplo, fala do escândalo do Weinstein e que havia pessoas que sabiam o suficiente para ter agido antes de vir a polémica. Mas deixaram andar. Pois, deixaram andar porque vai criar ondas, vai ser problemas. Não, e porque é a normalização do machismo. Porque sim, é normal. Também. Porque é a figura normal, era aceitável em sociedade que esse gajo, na situação de poder que ele tinha, que ele abusasse de mulheres. E isso era ok. E em quantas outras situações isso acontece, hoje em dia. Mas sim, mas e é isso que tem de ser mudado. Há que mudar. Precisamos de homens feministas. Não é o mote deste livro. Mudar o que não é aceitável. E pronto, e as várias maneiras que podemos fazer isso. Pode vir de nós, pode vir do de fora, né? Da sociedade, da educação. As armas que cada um tem para mudar isso. Eu sou a favor de uma cultura aberta e educação aberta e cada um seja o que quiser. Lá está, se quiserem ser unicórnios, sejam unicórnios. Eu não me chatei. Depois o livro fala também de alguns movimentos que existem para tentar desmistificar este conceito do machista. Sim, lembrei-me do nome. Queres dizer o nome? Não me lembro do nome, mas é os homens a tricotarem. Os homens a tricotar, não me lembro do nome. Que veio da... Homens que tricotam, acho que é o mesmo nome. Que veio originalmente da América do Sul, acho que é da Colômbia que começou. Mas e depois difundiu-se ali naqueles países todos da América do Sul, onde há uma grande cultura de tricotar, mas que é associado explicitamente às mulheres. E que os homens tinham vergonha de tricotar e de dizer que tricotam. Apesar de tricotarem, escondiam. Porque não pode ser, depois não vão achar que eu sou um homem verdadeiro. Ainda se esconde até na Europa. Há muitos poucos homens a tricotar.
Sim. Aliás, se tu fores ver, por exemplo, no YouTube, tens o Booktube, tens o... ia dizer Tricotube, mas há uns... Knittube, mas há uns que fazem crochê. Pronto, não interessa. Malta dos crafts. Já começa a haver cada vez mais homens a aparecerem a tricotar. Confesso que 95% ou mais são gays, o que depois também associa o tricotar ao ser gay, o que é estúpido. Outra coisa, tu se ligas a moda, é porque és gay. Exato, o que é estúpido. O que me lembra da história que a gente contou quando eu comecei a tricotar, que eu achei fascinante com o Nosfe, que não é gay, que é um punk. Mas tem mente aberta. Tem mente aberta e tendo mente aberta ou não tendo mente aberta, eles lá aprendem a tricotar na escola, portanto, machistas e não machistas, feministas ou não, aprendem a tricotar na escola, porque é uma arte útil para aprenderem. E ele não tinha problemas nenhums em ser um homem adulto e estar a tricotar no meio da rua. Eu também tive aulas, não era tricô, mas fizemos uma bolsinha. Artes manuais. Fixe. E nós dávamos isso também. Tu disseste-me que E os tinhas pontos aprendido, cruz e não sei o quê, nós dávamos isso. E fizemos trabalhos ponto cruz, isso. sim, sim. Eu toda contente, tinha feito pela primeira vez aqui há pouco tempo uma cena de ponto cruz e queria chateá-lo para fazer porque aquilo é muito giro. E ele, eu já fiz. E eu, como assim já fizeste? Não disseste nada. Como assim? Não foi recentemente, mas fiz. Da mesma maneira que as raparigas aprendiam a mexer com as máquinas de metal, a cortar ali as cenas e a limar. Eu fiz madeiras. Os rapazes aprenderam a fazer. Eu fiz madeiras porque eu não gostei da tapeçaria. Também tínhamos madeiras, também não gostei da tapeçaria. Agora comprei um tiar, mas na altura não achava piada porque era só lãzinhas cor-de-rosa e tapetes cor-de-rosa e coisas assim. Eu também nunca gostei de cor-de-rosa. Podes fazer o que quiseres. Mas na altura era o que havia o material disponível na aula e eu não gostava daquilo. Só vos davam rosas? Aí está um ponto mau. Rosas, brancos e... Se querem convencer as pessoas a fazerem o que querem, não podem só dar a cor era tudo identificativa culturalmente que a criança vai gostar. Eu lembro-me de na pré-primária, as festas de Natal, tínhamos as prendas de Natal. Havia distinção entre prenda de menino e prenda de menina. Lá está, eu recebia bonecas. Pronto. Sim, estou traumatizada com receber bonecas. Agora queria dar uma ao Afonso, não tenho nenhuma. Mas pronto. Tens uma pequeno pônei e já foi Faço-lhe uma. E a gente tem um pequeno pônei cor-de-rosa. O cabelo é giro. Mais pontos. Cada capítulo começa sempre com uma citação de alguém, famoso ou não famoso, ou escritor ou não escritor. Ou ativo da causa. Ou ativo da causa. Por acaso tinha aqui o apontamento que era... ou não? Se calhar já não apontei. Não sei. Um dos capítulos começa com uma citação do livro da Chimamanda, que já muitos leram e eu ainda não li, que é o Nós Todos Somos Feministas. Espera aí, eu procuro. Não estou para aqui a dizer coisas. Não diz qual é. Mas ela diz: o modo como criamos os nossos filhos homens é prejudicial. Reprimimos a sua humanidade. A nossa definição de masculinidade é muito restrita. A masculinidade é uma jaula pequena e dura e é lá que colocamos os rapazes. Ensinamos-lhes a recear o medo, a fraqueza, a vulnerabilidade. Ensinamos-lhes a esconder quem realmente são porque têm de ser, como se diz na Nigéria, homens duros. Portanto, não pode chorar, exato, não pode ter emoções. Aliás, ele até diz que fizeram um inquérito. Quer dizer, não foi um inquérito, fizeram uma cena qualquer numa escola e disseram aos miúdos para escreverem numa folha coisas que definiam homens e que definiam mulheres. E então tudo o que era relativo ao homem era ser duro, não chorar, andar à porrada, sei lá, fazer desporto, coisas assim. E as miúdas não escreviam essas coisas. Portanto, mesmo com camadas mais jovens, inevitavelmente ainda cais nisto. Porque não há discussão. Isso também devem ter pedido o que é que era considerado o homem. Portanto, eles dizem o que os pais lhes dizem. Exato. Não dizem o que eles realmente pensam por dentro. Se calhar se remoesse aí um bocado o que é que tu achas mesmo que o homem poderia ser ou deveria ser. Porque isto... Se calhar eles até concordariam que não precisa de ser assim. Já não sei. Um dos pontos que eu achei interessante nessa estatística que eles estavam a dar é que
diziam que os homens que ficam mais em casa a tratar dos filhos e dividem as tarefas domésticas também têm menos comportamentos de risco e infidelidade e esse tipo de coisas. Têm mais sexo, inclusivamente. Portanto, pessoas que fazem mais tarefas domésticas têm mais sexo. Amigos. Eu fiquei numa dúvida existencial. Vais começar a limpar a casa toda? Querida, tu sabes que eu já barro a casa toda, já sou eu que aspiro. É verdade, portanto, é verdade. Ele aspira, confere. Eu aspiro. Ele aspira. O que é que eu queria dizer? Agora perdi-me. Mas eu já encontrei a história. Que havia uma certa... Eu tenho uma certa dúvida de relação causal entre isto, porque se calhar as pessoas que estão condicionadas para não querer saber de envolverem-se com o tratamento dos filhos e com serem mais vulneráveis e emocionalmente ligados à mulher, é que são pessoas que têm esses tipos de comportamentos mais destrutivos naturalmente. Não é por eles começarem subitamente a querer saber mais dos filhos e a serem mais vulneráveis que vão completamente não se suicidar tão cedo. Há uma certa ali dúvida existencial entre relação e causa. Claro que não, até porque pode haver outro tipo de fatores e de problemas associados que não têm nada a ver com isto e que podem levar a doenças mentais e, consequentemente, ao suicídio. Portanto, nem tudo está ligado. A minha questão existencial era saber até que ponto é que já não é a própria inteligência da pessoa, do homem, que o faz não ter esses comportamentos de risco. Claramente, um homem que tem consciência de que pode falar dos seus sentimentos e estar mais presente, vai ser uma pessoa também que não vai beber exageradamente, vai ser também uma pessoa que não sente a necessidade de estar a fumar descontroladamente, vai ser uma pessoa que não sente necessidade de se isolar da mulher e andar na má vida. Talvez, não sei se será assim tão linear. Sim, definitivamente não é linear, concordo. Pois. Anyways, diz lá a passagem que Não, dizer. é a parte da... Então, foi uma oficina que fizeram com alunos do 7º ano de uma escola do Pombal, que se chamaram a Caixa da Masculinidade. E o que eles pediram foram... Os jovens foram desafiados a nomear palavras ou expressões que associavam ao que é ser homem, e os resultados foram escritos a giz num quadro de ardósia. Coisas como: o homem não tem medo, é forte, é bruto, tem autoestima alta, só pensa em sexo, não tem sentimentos, tem de ser corajoso, tem a mania, tem de sustentar a família. E os estudantes foram apontando o que acontece àqueles que não se enquadram nestes padrões de masculinidade tradicional. Não são aceitos, são discriminados, são rebaixados, são postos de parte, são vítimas de bullying, são chamados de mariquinhas. O famoso mariquinhas. Portanto, isto foi feito... Não diz o ano. Mas este livro é recente, é de 2020 ou 2021. Portanto, lá está, ainda está muito enraizado. Que depois, não só o homem tem que ter determinados padrões de comportamento e tem que funcionar assim dentro da sociedade, mas que ainda por cima é apontado, e coisas piores, rebaixado e tudo, e completamente isolado, se não se enquadrar nesse padrão. Uhum. É isto, acho que não tenho mais nada a dizer. Tens mais nada a dizer? Acho que não. Focámos as partes... É assim, é um livro pequenito, como todos estes retratos da Fundação, lê-se muito bem. Tem os capítulos divididos por temas e é um livro para abrir o debate. E se calhar, o que é que vocês pensam aí desse lado? Se isto é previsto nossa? Há algumas coisas que eu achei que o livro podia ter cobrido melhor. A parte das mulheres preferirem às vezes esse papel e não quererem os homens vulneráveis, que ainda há muito esse mito. Há muitas mulheres que perpetuam isso, só querem os mais violentos, só querem os mais... Porque há aquela tendência que só os violentos é que vão as conseguir proteger. E depois queixam-se de violência doméstica. Isso é educacional. Não sei se é educacional.
não sei se ainda haverá muito condicionamento genético de estares à procura do alpha male, estás a ver? Eu não acredito nessa parte do condicionamento genético. Obviamente, querida, estás casada comigo, mas há muita mulher que ainda segue esse e vê um homem todo cheio de músculos, nem que só diga merda todos os dias. Porque estou-me a lembrar de vários exemplos de culturas, principalmente do leste da Europa, em que as crianças ainda são educadas a que o homem tem que crescer e é o responsável por meter dinheiro em casa e trabalhar e tem que proteger a mulher, e a mulher está bem nesse papel, é a princesinha e está bem nesse papel de ser protegida pelo homem, e o protegido engloba tudo, desde levar porrada em casa até realmente ter as coisas todas que quer ter, pronto. E há muitas mulheres que só estão... E isso é educacional, isso não é genético. E há muitas mulheres que só querem arranjar um homem para ter dinheiro de graça e não fazer nada a vida toda. Ainda há muitas mulheres assim. E destroem um bocado o feminismo, o que estamos a tentar fazer de tentar criar uma mulher independente, porque elas não querem ser independentes, elas querem ser dependentes de alguém. Lá está, isso é outra história. Isso é pessoas que procuram dependência, procuram vida fácil, por assim dizer. Não necessariamente ligam sequer a direitos, porque não querem saber, porque querem uma coisa muito específica, querem não fazer nenhum e viver à custas de outra pessoa, neste caso de um homem. Eu acho que diferente. Toda essa questão ainda... Mas atrapalha, sim. Atrapalha bastante toda... Tentarmos meter os géneros igual a igual quando há tantas pessoas que preferem o ponto onde está, não só de homens, porque acham que vão perder poder se as mulheres passarem a ser iguais, em vários níveis, aos níveis de controle de empresas e financeiramente. Ainda somos um dos países com menos igualdade. Mas também há muitas mulheres que perpetuam essa coisa que também está idealmente errado. Depois outro ponto que eu gostava que o livro tivesse coberto e que não cobrou tanto é até que ponto é que as hormonas afetam estas características de definição de masculinidade e definição de ser feminino. Porque acaba por dizer que queremos que os homens sejam um bocado mais femininos no sentido de serem mais emocionais no sentido de conseguirem exprimir não é ser mais femininos, o que querem. É ser aceitável que eles sejam mais sensíveis e que possam expressar as suas emoções. Exato. Porque também estamos a classificar estas coisas como sendo cenas do sexo feminino, também está errado. Também estamos a rotular que a mulher é que é histérica e emocional e emocionalmente está instável e essas cenas todas. Se o homem for histérico, é maricas. Pois, também há muito esse estigma errado. Eu tenho curiosidade em saber até que ponto é que as hormonas, em termos de testosterona e estrogênio, em que é que influenciam essas tendências naturais das pessoas. Porque sabemos que a testosterona está ligada à agressividade, por exemplo. Uma pessoa que é naturalmente todos os dias um bocado mais agressiva acaba por tentar ser dominante. Estão a entender onde eu estou a tentar chegar? Portanto, acho que e deve haver estudos relativamente a isso que não foram aqui minimamente mencionados. Eu tive algumas conversas deste género com alguns amigos meus que são transexuais, porque quando os transexuais que estão a tentar mesmo mudar de sexo têm o chamado terapia de hormonal, substituição hormonal, e que isso ativa várias diferenças emocionais no seu comportamento. Gostava de ter dados mais concretos relativamente a isso, se é uma coisa que já é predominante do própria natureza da pessoa ou se é algo que são as hormonas que introduzem esses aspectos que definem um bocado a masculinidade e definem um bocado o que é as mulheres, feminino. Mais ou menos umas que outras, passam por essas tretas sempre. Basta haver a TPM, né? A variação de hormonas é loucura. E há alturas em que ficamos mais agressivas, é um facto. Mas
Não sei se... tudo bem que isso tem uma cota parte de responsabilidade, vá. Mas ainda acho que o maior problema é a nível de como as coisas estão em sociedade. Como as coisas estão hierarquizadas, porque não deixa de ser uma hierarquia, não é? Quando tens uma sociedade que é patriarcal ou matriarcal, estás a dar mais ênfase a um tipo. E não é isso que devia acontecer. Porque devíamos ser todos iguais, independentemente de termos pilinha ou não. Devíamos olhar uns para os outros como pessoa, como indivíduos e não como género. Gostava que o livro tivesse coberto um bocado melhor este ponto, porque de certeza que há estudos feitos sobre isto e seria interessante ver a relação desses estudos com a igualdade de género. E pronto, acho que já falámos muito. 35 minutos já chega. Bastante. Digam-nos o que é que acham sobre o tema, se já leram este livro em particular. Se alguém está interessado em ler, que me diga, que eu posso enviar o livro. Não quer chegar com ele? Não, eu acho que este é um daqueles livros que deve correr o mundo. Portanto, quanto mais não seja, é assim, pode não cobrir todos os assuntos, pode muito bem as pessoas lerem e terem opiniões diferentes, divergirem do que está aqui, mas acho que é um livro que faz pensar em algumas partes e como tal deve ser lido. Portanto, acho que é um daqueles livros para correr, se quiserem. Portanto, se alguém quiser que me diga, que eu envio o livro. Não chegamos a falar das outras causas ativistas que andam aí. Não me lembro delas todas que foram focadas aqui, mas há muitas e diversas. Está aqui escrito. Sim, eu por acaso este nem sequer conhecia. Um movimento antimachista não é normal, que foi o Diogo Faro que criou e que ele... Eu apontei estes nomes como uma amiga para ir ver quem é que eram as pessoas e depois não tive tempo de ver quem é que eram as pessoas e depois ele disse-me que quem é que era o Diogo Faro. Falámos só nos homens a tricotar, exato. O Ângelo Fernandes havia aquele projeto também para homens que foram vítimas de abusos sexuais. Violência sexual. Esse eu já conhecia, não sabia o nome, mas já conhecia. Eu também não sei o nome porque não está aqui escrito explicitamente. Exato, mas estava escrito no texto. Também espaços de discussão entre homens sobre o papel que têm na sociedade. Este do judoca do Célio Dias, por acaso eu já tinha ouvido falar dele e realmente aqui é uma confusão. É uma confusão de coisas a acontecerem na vida dele. A história dele se ter metido no judo e relacionar isso com doença mental, porque a história de vida dele não é fácil. Porque ele foi adotado e foi adotado por uma família numerosa e isso fez com que ele... de um bairro social, e isso fez com que ele crescesse com muitos receios, muitos medos de abandono, e então fez com que ele quisesse não é que ele quisesse, ele sentia além disso era homossexual, portanto sentia a necessidade de se justificar como homem e sentia a necessidade de se afirmar e de fazer as coisas para não ser abandonado, para provar que era igual aos outros, ou melhor, e então ele tem uma relação de amor-ódio com o judo, porque o judo conseguiu que ele provasse essas coisas todas, mas ao mesmo tempo ele não gosta do judo e fez pior à doença mental dele até. Vou falar aqui da história dele pormenorizadamente e foi bastante interessante de ler. Ele, além de ser... tem vários rótulos todos colados na testa. Coitado do senhor. Além de ser de origem africana, homossexual, e depois também tem uma doença mental. E portanto todos estes rótulos acabam por condicionar o homem que ele é, não é? E acabam por neste caso levou a ter problemas de foro psicológico, que ele acabou por lidar e está a tentar transformar isso numa maneira de conseguir ajudar os outros. E conta aí o projeto, conta toda a história dele, o que ele passou, e conta também os projetos que ele está a tentar agora fazer para o futuro para conseguir ajudar outros que têm problemas parecidos ou similares, e o que é que a sua experiência o ajuda
como é que a sua experiência consegue ajudar outras pessoas a Exato. fazer outras coisas. Porque no fundo temos que falar, é o mais importante. Temos que falar uns com os outros e explicar as nossas experiências, as nossas vivências e mostrar que nem tudo são rosas nesta vida, porque não são. E crescemos com isso. Certo? Uhum. Assim acontece. Obrigada por nos ouvirem. Prontos. E- O livro é curtinho, mas pronto, tem muito pano para mangas. Tem, e tem, é bastante tem. interessante de ler. Espero que vocês gostem e tenham gostado do vídeo. Aliás, isto seria um debate mais interessante se não fosse só connosco, só os dois. Uhum. Com mais pessoas, acho que era muito mais rico. Mas deixem nos comentários. Não percam o próximo episódio, porque nós... Também não. Tchau!